pessoa tem que escolher, se você participa de um edital público, o produto daquele edital tem que ser disponibilizado numa licença que permita reutilização. E isso nunca foi, de fato, cumprido, digamos assim, pelos produtores culturais, mesmo mais por falta de onde fazer isso, como fazer isso. Então, eu publico, fiz o vídeo apoiado pelo recurso do edital e eu publico ele no YouTube. Então, uma possibilidade também era disponibilizar e aí já ter um banco de projetos vencedores do edital. Aí a gente também visualizou a possibilidade de que, usando essa mesma base de usuários, a gente poderia abrir ferramentas para inscrição em editais. Então, isso era uma outra maneira de trazer mais agentes culturais. Enfim, e aí daí a gente consegue imaginar vários usos possíveis. Então, a gente lá tá num percalço, na verdade a gente não desistiu ainda, viu, Deag? A gente teve um percalço que aí, acho que quem aqui trabalha, interage com gestão pública sabe dessas dificuldades de liberação de recursos. A gente tinha um recurso previsto e aí a gente vai ter uma liberação agora de 30% do que estava previsto, não sabe se a gente vai conseguir, então é uma dificuldade que a gente está em relação a isso, de alcançar essa perspectiva, todas essas perspectivas que eu falei, mas a principal meta era desses primeiros quatro etapas, do mapa, dos agentes, da colaboração no mapa e dos eventos culturais, era entregar, além disso, para Fortaleza, uma ferramenta livre, replicável, que seria aí, talvez um outro plugin e melhorias no mapas de vista. E isso a gente tá vivendo essa crise lá agora. Mas, ao mesmo tempo, a experiência do mapa, que aí eu falo muito da coisa estética mesmo, da visualização dele, e aí depois acho que a consulta pública, na experiência que a gente está vivendo do processo de consultoria, de consulta pública, a interação com outros planos que estão sendo feitos por aí, a gente começou a aparecer muita gente demandando, querendo fazer igual, e aí isso a gente começou a perceber que é uma demanda que existe para pelo menos 5.000 prefeituras aí construir esse tipo de ferramenta. Então, a gente agora essa conversa que está rodando aí o dia inteiro, desde ontem, do consórcio. Então, é uma ideia de trazer, em vez de você ter cada prefeitura, inclusive eu estou doido para ver, não sei se vai rolar amanhã, eu acho, a apresentação da Bahia, que fez um investimento grande para uma ferramenta. Lá a nossa ideia era conseguir, então, a partir do momento que a nossa ferramenta tivesse estruturada, chamar outras prefeituras para, olha, vamos utilizar isso aqui, e aí o que você investir nisso aqui a gente vai retornar também, enfim, a lógica do software livre. E a gente está buscando agora construir isso, já estamos conversando com algumas outras prefeituras lá no Ceará, e aí eu queria aproveitar aqui para convidar a gente pensar nisso junto, quem estiver pensando nisso, aí desde prestador de serviço até gestor público, a gente pensar numa união aí que a gente consiga pensar nessa criação de ferramentas para gestão dos sistemas municipais de cultura. Acho que eu já falei demais. Então é isso, depois a gente vai falando aí. Breno, sua vez. Boa noite, gente. Então, boa noite, gente. Meu nome é Breno Castro Alves e eu vou falar aqui. O Léo trouxe a ferramenta, mapas de vista. O Irá trouxe um uso dela, né, o mapeamento Fortaleza, muito bacana. E eu vou trazer um conceito de uso, um conceito de trabalhar com mapas, que é a cartografia afetiva, que não é uma coisa que eu comecei, ela já existia, assim, eu comecei intuitivamente, sem saber que ela, sem achar, sem ter visto referências antes. Fui encontrar depois. E para explicar como eu cheguei nisso, eu vou dar um pouco de contexto aqui para vocês entenderem, faz sentido. Eu venho do jornalismo, tenho um diploma lá em casa que não serve para nada. E como metade da sala também, eu acho, né? Mas, enfim, nesse processo de me bater com a comunicação, entender que não vale a pena, eu era o cara que ia pro interior do Brasil, ia me meter no sertão do Ceará para escrever sobre as cheias no sertão, para vender para o UOL, para ganhar merreca por isso. E fiz isso por uns 3 ou 4 anos e foi muito bom. Mas chegou num momento que esse modelo esgotou e eu ouvi de uma querida um questionamento assim: tá, então você vai para Serra Pelada, passa um mês lá para fazer um texto, vai publicar no UOL, 10.000 pessoas vão ver aquilo e vão pensar a respeito 30 segundos.
Se o objetivo é a transformação humana, se é a revolução de consciência que você está falando, não valeria mais a pena você passar o mesmo mês em Serra Pelada, trabalhando com 10 pessoas ali, para permitir que elas narrassem a sua realidade local, em vez de chegar um estrangeiro ali e cagar a regra, publicar no veículo nacional o que é Serra Pelada? Não valeria mais a pena trabalhar com essas 10 pessoas? Porque você não chegaria em 10 mil, o produto final não seria aquela comunicação bem resolvida, mas seria um processo. E esse processo transformaria 10 pessoas com uma profundidade que compensa as 10 mil que pensariam 30 segundos a respeito daquilo. Então, esse questionamento me acertou em cheio. Isso foi no meu cerne, assim. E a partir daí eu comecei a me repensar como profissional e fui buscar outras coisas para fazer. Tive duas experiências muito interessantes. Logo depois, a primeira foi no Museu da Pessoa, que foi bom para mim estar lá. Tem a ver com esse processo também. E logo depois eu caio na Casa da Cultura Digital, que também foi muito importante. Ajudou muito a abrir minha cabeça para lidar com isso. Lá eu tive contato com duas figuraças, que são o Cláudio Prado e Cleodon Silva, os dois falando coisas interessantíssimas sobre a necessidade de como é necessário você ter uma interface de mapeamento viável para cada um, qualquer cidadão ir lá e poder apontar o buraco na rua e isso chegar direto para a prefeitura, ser uma interface em tempo real e apontar as questões, enfim. Os dois falando isso sem parar, a semente ficou em mim. E eu entendi uma forma de fazer isso no WordPress. Eu entendi um caminho ali, em termos gerais, né? Não sou programador, mas entendi um caminho. Cheguei no Léo, que é o grande programador aí da coisa, junto com o HackLab. A gente parcerou isso em 2010. E a ferramenta saiu. Como o Léo disse, ela ficou pronta. Hoje deve ser quase um ano, cara. Ela fez um ano agora, dia 8, né? Então, é isso aí. Mas é uma ferramenta genérica, ela saiu sendo usada para milhões de usos diferentes, tem até aí um mapeamento de derramamento de óleo pelo mar no mundo. Mas o que eu sempre quis fazer com ela é essa cartografia afetiva. Mapas de vista deriva de mapeamento de pontos de vista. A minha ideia desde o começo sempre foi trabalhar com o espaço para você sobrepor ali visões diferentes, pontos de vista diferentes, das pessoas que participaram desse trabalho, desse processo. Então, o encarar a cartografia não só como a disposição de imagem, que é como, por exemplo, Fortaleza fez, como o Sneak pensa, enfim, que é você sistematizar um monte de informação no mapa. Isso é bom, né? Você consegue ver ali um monte de coisa, você consegue ter algumas noções espaciais que você não teria de outra forma, mas não é isso que eu quero, que eu busco. Eu busco a cartografia como linguagem, como forma de expressão de mundo. Como você construir a sua visão daquele lugar, daquele entorno. Você construir trazer para o mapa essa sua relação. Então, fui pesquisar a cartografia afetiva, fui me aprofundar. E esse trabalho que está aqui é o primeiro trabalho maduro que eu fiz com esses conceitos. Ele ficou pronto, aconteceu em maio e junho desse ano, e eu vou mostrar para vocês. Posso ir lá, não? Isso aqui é a oficina Como Eu Vejo. Deixa eu ver, está rodando? Clique. É um PDF. Espera aí, então isso. F11 rola. Bom. Está rolando, vai. Aí. Essa oficina, Como Eu Vejo, ela aconteceu numa escola pública de São Paulo, na Barra Funda, o Canuto do Val, ela é uma escola estadual. O Aprendiz abriu uma chamada de projetos, de oficinas para a escola, a gente inscreveu isso, e eles gostaram, mandaram a gente para a 8ª B, que era a sala problema da escola, era os mais velhos da tarde, então eles enchiam de porrada a molecada. E era uma questão meio crítica. A coordenação da escola admitia que eles eram a pior sala da escola, então era uma relação de bosta. E aí fomos lá, eu, Bianca e Hermes, fazer esse trabalho. Ele é um PDF extenso, não vou passar em tudo, mas vou no mais importante. A gente estruturou ele como REA, que é Recurso Educacional Aberto, que é a lógica do software livre aplicado na educação. Basicamente, então, a gente abre aqui as entranhas do processo,
colocamos aqui nossos roteiros dia a dia, minuto a minuto. Então, qual foi a nossa programação para fazer essa oficina? A gente teve 5 encontros. No primeiro dia, a gente foi levantar os melhores e os piores lugares e tags, a gente chamou, né? Seriam os conceitos, mas eles já são jovens digitais, já entendem o que são tags. Então, isso para a gente entender a molecada, entender qual era aquele contexto que a gente estava fazendo ali. Primeiro dia. Segundo dia, a gente foi redesenhar a escola. A gente separou eles em grupos e fomos em 3 grupos e convidamos esses grupos a desenharem o mapa da escola. Então, saíram essas 3 experiências que são totalmente diferentes entre si. E esse processo é muito importante, porque eu acho que vai de encontro com umas falas que já tiveram aqui, principalmente da Inaê e do Pedro, sobre o mapa como... tentar olhar para o mapa não como um fetiche, não como aquele objeto bonito onde vai estar tudo, mas olhar para o mapa como um processo vivo, olhar para ele como algo que está se dando em relação, né? Então, essas são 3 mapas que se deram na relação dessa molecada com o próprio espaço. É a mesma escola, representada de 3 formas diferentes. Segundo dia. Terceiro dia, a gente foi levantar as camadas. As camadas são os olhares. O que eles querem olhar nesse mapa? A gente usou aqui São Paulão como exemplo, né? Colocou as camadas política, hidrográfica, rodoviária, que são essas 3. E também a afetiva, que é onde você se apaixonou, onde você deu seu primeiro beijo. Isso para já trazer uma outra dimensão para eles, né? De que não tem que ser uma coisa técnica e crua o mapa, ele pode ser vivo. E essas aqui são as camadas que surgiram. São as camadas que surgiram. Aqui você tem o lugar de Solove, locais onde eu me sinto bem, insatisfações, lugares onde eu vacilo, queria que fosse, queria que não fosse, lugares que existem, não são utilizados e locais de agressão. Esse foi o terceiro dia. Nos dias 4 e 5, a gente imprimiu enorme os 3 mapas, colou no corredor e convidou a molecada, separou aqui em cores, né? Cada sulfite colorida era uma daquelas camadas. Isso aqui são as nossas fotos para a gente provar que a gente estava lá. Mas cada folha colorida representa uma daquelas camadas. E aí, nesse dia a gente sentou com a molecada um por um. Não foi em grupo, foi individual. E foi, querido, querida, o que você quer falar? Quanto você quer falar? Quantos locais de agressão você quer apontar? 1, 1000 ou 0? Então, a gente abriu isso para eles se expressarem. E muito calmo, sem pressão do grupo, sem pressão de professor, sem pressão de diretoria e nada. Era só nós ali nessa relação. E aí convidamos eles a ir colar pela escola esses afetos e usar o mapa como índice, né? Cada afeto colado representa uma corzinha nesse mapa aqui. Isso é a sala de aula deles. O vermelho é a agressão, o marrom é insatisfação e o laranja é lugares onde eu vacilo. O verde queria que fosse, eu acho. O único bom aqui é esse amarelinho, que é locais onde eu me sinto bem. Mas só daqui você já tira uma sala de aula altamente agressiva e problemática, né? Só esse instantâneo mostra isso. Enfim, esse PDF, esse é o mapa em branco, esse é o mapa preenchido. Essas são as camadas, e esse PDF é longo porque a gente sistematiza tudo o que foi colocado. Olha isso aqui como local de agressão. Bati no menino por causa que o menino estava batendo no menino menor, aí não tem que deixar bater nos menores. Depois vem o maior e bate na pessoa que estava batendo no menor. Isso é maravilhoso. É o ciclo vicioso da agressão, né? Quem bate apanha porque está batendo, não pode bater, tem que apanhar. Tem 7 linhas, ele conjuga o verbo bater 6 vezes, então esse é um bem significativo. Enfim, tem várias coisas aqui, mas foram 81 ao total, mas o que eu quero mostrar para vocês é o que a gente fez com isso. A gente chegou nessa escola com a proposta de abrir para a molecada falar, abrir o espaço para eles expressarem as relações com a escola. E aí, nesse processo, a gente descobriu um mecanismo de diagnóstico foda, de baixo para cima, sensível, subjetivo, feito pelos moleques. Então, por exemplo, locais de agressão, 30% do total, Solove, 4%, e a gente começou a tirar conclusões a partir disso, né? Isso aqui é uma visualização de dados relativamente bem simples até, só as tabelas e, enfim, gráficos. Sala é o lugar mais agressivo, de longe, mas aqui você tem quadra, refeitório e pátio, na verdade eles são um ambiente só, então também hiperagressivo. E a grande conclusão é que os lugares que não são agressivos são os lugares de passagem, onde eles não ficam, que é a escada, a porta, a saída, o banheiro e o corredor.
Então, a conclusão é que a escola inteira é agressiva. É menos agressiva onde eles não estão, né? Tem a ver com o tempo onde eles passam no local. As insatisfações não são tabeláveis, elas são pontuais. Lugares onde eu vacilo, lugares onde eu me sinto bem, apontando aí. Lugares que existem não são utilizados, a sala de informática principal, cheia de papel cinza na cara. E aí mais algumas relações entre que surgiram desses papéis. E aqui a análise dos dados, algumas conclusões que a gente dando, sugestões para Canuto, e as conclusões gerais. A primeira conclusão é que precisamos de mais tempo para aprofundar esse trabalho. Isso foi feito com 5 encontros, é muito pouco. A gente conseguiu um diagnóstico, mas o grande tesão aí seria trabalhar em cima do diagnóstico para agir na escola. Tá, então a sala é hiperagressiva, o que vamos fazer a respeito, molecada? Então, vocês querem a sala de informática, ela não está aqui? Como vamos conseguir a sala de informática? Vocês querem mesmo? Qual a informática? Para quê? Para estudar o quê? De que jeito? Então, esse seria o momento crucial desse trabalho, que a gente não chegou. A gente terminou no diagnóstico, que foi uma pena. Mas foi o primeiro, e isso já é muito, muito significativo, né? Entender a construção do mapa como um processo. Botar isso para o grupo se construir. E quando você pergunta, o que você quer colocar no mapa? O que é tão importante para você que merece ir para o mapa? E não existe uma categoria, ele não tem que preencher um xizinho, ele tem que encontrar essa resposta. Isso é emancipador. Ninguém pergunta isso para o moleque, ninguém pergunta o que você acha. Pergunta quem descobriu o Brasil, é fácil, Pedro Álvares Cabral, já decorei. Mas o que você quer falar desse lugar aqui, essa pergunta é foda, não tem. A educação formal não faz. Então, é para esse lado que eu estou apontando. Aquele outro site que eu abri aqui, me ajuda, por favor, o M900. Olhando o mapa como processo, idealmente... Não, pera, deixa eu voltar. Eis aí, oficina como eu vejo, Canuto Duval, 5 encontros. E agora vou mostrar uma outra experiência para vocês, que é essa aí que ele está abrindo, que é o M900, que foi a primeira vez que eu consegui juntar o conceito de cartografia afetiva com a ferramenta Mapas de Vista, que a princípio, no meu coração, foi construída para fazer isso. A concepção inicial era para fazer esse site, essa é a primeira vez que isso aconteceu. Esse é o M900, ele é o mapeamento afetivo da Avenida Paulista, junto com o 3º ano de jornalismo da Casper Libero. Eu me aventurei a ser professor universitário no último bimestre, e a gente fez esse processo lá e deu esse site, que é, enfim, muito, muito bacana de ter feito, porque com comunicadores em formação, né, então a molecada, uma puta pegada, querendo fazer, a gente levantou essas categorias aqui, que são abrir-se, e aí, eis lá os filtros, abrir-se, que eles foram falar com aquela galera que pede dinheiro na Paulista. Eles foram entrevistar os Médicos Sem Fronteiras, e também os Hare Krishnas, e a Brink, enfim, e esses diversos grupos que realizam esse tipo de pedir dinheiro. Então, eles foram se abrir para ouvir essa galera. Esse outro aqui também é lindo, esse outro filtro, que são os não lugares, que são também chamado de o guia do não estar na Paulista, que são lugares que existem para não ser utilizados, lugares que são construídos para não haver pessoas ali, que a própria arquitetura te expulsa, né? São lugares, são os não lugares. Esse era um conceito de arquitetura que caiu lá no grupo de jornalismo e a molecada adorou, pegou, se apropriou e saiu fazendo. Então, olha aqui, essa é demais. Praça de alimentação, é uma moça cadeirante que está almoçando na Paulista numa lixeira. Ela está comendo aqui, ó, o café e o sanduíche dela, isso aqui é uma lixeira, aqui é a boca da lixeira, ó, na cara dela. Então, esse instantâneo aqui é demais. Esse trabalho, ele me é muito querido. Ele ficou pronto semana passada, foi agora outubro, novembro, primeira semana de dezembro. Então, eu sinto que com ele eu consigo fechar esse ciclo no meu coração. Um processo que eu comecei em 2010, com mapas de vista e também com a pesquisa em cartografia afetiva. Aqui ela se amarra e vem nesse produto final. E eu acho que isso só me dá mais ânimo para buscar a realização desses mapas de baixo para cima, né? Que é o satélite, ou esse próprio mapa aqui, que não é nada, é uma abstração, um desenho que finge ser a cidade.
isso é técnico, é cru, é frio. E é a mesma coisa que me faz não querer produzir um mapa como, por exemplo, o mapeamento de Fortaleza, como o SNIC, como, enfim, esses mapas que só estão mais interessados em colocar uma tabela ali. O que eu posso e quero promover é esse tipo de mapeamento onde o grupo é convidado a se expressar de baixo para cima, que é o último metro, né? O satélite vem até o teto, mas o que tem no chão? Isso é uma coisa humana. E é uma coisa que é necessariamente lenta, você não consegue fazer isso massivamente. Processo de educação. Então, é para aí que eu estou apontando, para construir mapas assim, de baixo para cima, sem necessariamente o fetiche da interface, mas que bom que ela existe. E é isso aí. Obrigado, galera. Boa noite. Bom, gente, alguém quer fazer um comentário, iniciar uma conversa? Apresentaram, que é sobre o tipo de informação que a gente disponibiliza nesses mapas. Quer dizer, muita gente viu o modelo de negócio aqui da cachaça e tal, que o site com o mapa é um capital, é um bem da pessoa. Se ela disponibiliza essas informações em um formato aberto, por exemplo, o Google pudesse integrar no Google Maps, e eles têm essa capacidade, você vê, cada dia que passa eles colocam uma layer nova, você tem ciclismo, você tem restaurantes, bares e tal. O que impediria que uma grande empresa, tipo a Google, ArcGIS, enfim, a Esri e tal, coletasse todas essas informações produzidas, que a gente sabe que com maior dificuldade não é técnica. Já foi técnica, mas hoje você tem OpenLayers, Google Maps API de vocês, ArcGIS. Então a dificuldade não é técnica, mas é a captação de informação. O que impediria, por exemplo, que uma grande empresa aproveitasse esse trabalho de coleta e catalogação de informação e colocasse do seu jeito, com o seu formato no seu site e esvaziasse de alguma forma, se alguém já se preocupou de alguma forma com essa possibilidade. É isso aí. É bom, não é a primeira vez que eu dialogo com a proposta do mapa de vista, mas é a primeira vez que eu falo com os três figuras ao mesmo tempo e poder, né? Então, eu acho que o mapa de vista ele tem uma coisa muito interessante, assim. Amanhã a gente vai ter uma oportunidade de fazer uma discussão técnica, etc., a questão da análise da informação, mas eu acho que tem uma coisa que deve ser muito parabenizada, é que vocês conseguiram chegar numa pílula muito simples para mapeamento. E isso foi, assim, numa ferramenta que tem um WordPress, que tem lá os números, vocês que são das comunidades sabem, altíssimo de utilização, etc., e conseguindo chegar numa pílula muito simples para que qualquer pessoa pega, como o Léo falou, instala lá, não precisa saber programar, não precisa fazer nada. Então, eu acho que, se eu fosse elencar de tudo que significa isso, eu acho que essa seria, assim, algo a se destacar, é chegar nessa pílula, reprodutível, fácil, acessível. E amanhã a gente entra no outro debate, né? Agora, eu queria fazer uma pergunta específica para o Irá, a respeito de Fortaleza, que é se os microdados também a gente pode ter acesso, né? A gente tá falando disso. É óbvio, eu já estou pensando na possibilidade de mais um... daqui a pouco não vai ser mais piloto, porque já você inicia uma iniciativa, mas de já incorporar no Cultura Educa, para diálogo lá, as informações do mapa, né? Então, fica uma pergunta aí. E a questão de uma sugestão, no sentido aí de que como isso vai incorporar a questão dos web services. Eu acho que está um desafio muito grande para vocês, porque a questão 1000 iniciativas vão começar a usar, justamente porque vocês chegaram na pílula. Não vai usar na rodo, mapa de vista, a gente não vai cansar. Você vai clicar, você vai saber que é mapa de vista. E a questão é como essas coisas começam a dialogar. Como é que eu posso colocar uma camada de um mapa no outro? Porque é aí que a coisa começa a ficar interessante. Ok, eu tenho lá o moendo gente, mas eu quero ver em volta do moendo gente o Y, né, do outro.
Então, eu acho que a questão do web service é um desafio para vocês colocarem, se vocês vão retomar o quesito desenvolvimento, é algo que a gente pode conversar. E, mais uma vez, publicamente, falar para o Breno que a gente tem aí um diálogo importante no quesito pedagógico da proposta construída, principalmente aí dentro da escola, a necessidade de que você tem que dar retorno a esses alunos. Eu já tive a oportunidade de ver em outro momento a apresentação do Breno, porque realmente o mais legal começa depois, né? Afinal, o que a possibilidade do conceito de mapear é possível causar em termos de transformações. E se a gente não for consequente com isso também, fica pouco, né? E aproveitar que eu falei depois, né, do amigo ali, eu acredito que não tenha nada que impeça, né? Não tenha nada que impeça, e, na verdade, a gente não sabe, mas muito disso já acontece, né? Eu acho que vale a gente conhecer, por isso mesmo, como é que isso entra, né, no